Olá, eu sou o Gustavo da Bela Metais. Há alguns dias eu gravei um vídeo de instalação das duchas verticais, também chamadas de duchas com hidromassagem. Vocês podem conferir ele aqui. E agora eu gostaria de esclarecer algumas outras dúvidas que surgiram sobre essa instalação. Para facilitar, todas elas estarão listadas aqui na descrição do vídeo com o minuto exato que eu as respondo. Então, vamos à primeira pergunta. Pode usar só com água fria? Pode sim, mas é importante lembrar que a ducha vertical não esquenta a água. Ela depende sempre de um aquecedor a gás, solar ou boiler. Mas se mesmo assim você quiser fazer uma instalação numa área de piscina que tem apenas um registro, um ponto de água fria, isso pode ser feito usando um T hidráulico. A instalação é muito parecida com outra que a gente já apresentou no vídeo de instalação de torneira monocomando apenas com água fria. Tem o aquecimento externo, mas apenas um registro no box. O que fazer? Uma possibilidade é que você já tenha um registro com misturador instalado dentro da sua parede. Nesse caso, o ideal seria mesmo removê-lo. Isso porque a ducha vertical ela é acompanhada de duas mangueiras, uma para instalação direta no ponto de água quente e a outra no ponto de água fria. E a própria ducha já tem um misturador monocomando para fazer esse controle de temperatura. E importante, a distância máxima entre esse ponto de água quente e o ponto de água fria é de cerca de 15 centímetros. Então peça para o seu encanador, pedreiro ou você mesmo ficar atento a esse detalhe. Qual a distância máxima entre registros? Se estiverem muito afastados, o que fazer? É justamente o que mencionamos na pergunta anterior. A maior parte dos modelos da Bela Metais tem uma abertura de 17,8 centímetros na parte de trás da ducha. Isso equivale a cerca de 15 centímetros entre o centro do registro de água quente e do registro de água fria. Se eventualmente esses registros estiverem mais afastados do que isso na sua residência, vai ser importante quebrar a parede em um dos lados para aproximá-los. Os dois registros que tem de água quente e fria não estão na horizontal, e sim na vertical, um em cima do outro. Dá para instalar assim mesmo ou terei que mudar o encanamento? Dá sim, sem problemas. E nesse caso o espaçamento entre eles pode até ser um pouco maior do que se tivessem lado a lado. Precisa de alguma tomada para funcionar? Bom, as duchas da Bela não são ligadas na tomada. Na verdade a água já tem que chegar aquecida, por um aquecedor solar, a gás ou boiler. Vocês vão notar que alguns modelos têm luz de LED e até painel LCD, mas em todos esses casos a ducha usa energia da própria água que circula por ela para acender a luz. É bem interessante. Posso instalar com um aquecedor elétrico no local? Não é uma situação muito comum, porque quem instala uma ducha vertical com hidromassagem tem expectativa de uma vazão elevada. E quanto maior essa vazão, maior a potência do aquecedor. Então, por favor, não tente instalar um aquecedor elétrico de torneira para uma ducha como essa. Se você optar por um aquecedor elétrico de ponto, é importante que ele tenha pelo menos 10.000 watts de potência, que assim você assegura um bom aquecimento da água. Tem uma ducha convencional. Consigo instalar uma ducha de hidromassagem? Se você possui dois registros, um para água quente e outro para água fria, pode sim. Nesse caso você vai remover esses dois registros e vai usar as duas mangueiras que acompanham a ducha, uma para conectar no ponto de água quente e outra no de água fria. E aquela saída de água da ducha anterior, que tem lá em cima, você pode tampar ela com um tampão plástico, porque ela deve ficar escondida atrás da ducha. A gente tem um vídeo que mostra o passo a passo de toda essa instalação. Como é feita a fixação? As duchas são acompanhadas por dois suportes para a fixação dela na parede. E é através da posição desses suportes, um pouco mais para cima ou para baixo, que você escolhe qual a altura ideal da ducha para você. No vídeo de instalação dá para visualizar isso um pouco melhor. Essa ducha pode ser instalada na área externa? Ela pode. Quanto à funcionalidade, não há problema algum. Da mesma forma que ela funciona em um banheiro, ela funciona próximo a uma piscina ou em um jardim, basta ter um ponto de água. Agora, também é verdade que detalhes de acabamento podem ser impactados pelas condições do tempo. Isso vale para qualquer metal sanitário, né? Se ele for exposto ao sol, à chuva, à maresia e não for limpo frequentemente, ao longo do tempo ele não vai manter a mesma aparência que outro bem protegido, em uma área interna, limpo frequentemente. Então, é por isso que em relação à estética, a garantia é reduzida. Fiz a instalação, mas só sai água fria. O que fazer?
É bem provável que, nesse caso, as tubulações de água quente e fria estejam conectadas dentro da parede. E o que pode estar acontecendo é que você tem mais pressão na água fria do que na água quente. Com isso, a água fria empurra a água quente dentro da tubulação, não permitindo que ela chegue até a ducha. O ideal, nesse caso, seria quebrar a parede e fazer o isolamento dessas tubulações. Mas a gente sabe que nem sempre isso é viável. Então, uma outra sugestão, muito mais simples, seria aplicar um pouquinho de massa adesiva, como um Durepoxi, no interior de um desses registros, tapando apenas o orifício que permitia a água fria correr até o registro de água quente. Pode até não ser o isolamento ideal, mas funciona. Meus registros de água fria e quente estão ligados na parede. Posso fazer a instalação? Esse é justamente o caso que explicamos na pergunta anterior. Se você tiver uma diferença de pressão entre água quente e água fria, isso pode dificultar o controle de temperatura. Então o ideal é fazer o isolamento dessas tubulações, o isolamento desses registros, antes da instalação. Qual a vazão das duchas? Não há uma resposta direta para essa pergunta, porque essa vazão ela varia conforme o modelo de ducha, conforme a função que você está usando e, principalmente, depende da pressão de água da sua residência. Quanto maior essa pressão, maior será essa vazão. Qual a pressão mínima? Bom, essa pergunta já é um pouco mais fácil de responder. Para as duchas que possuem um seletor de função, ou seja, que você seleciona a cascata, o jato nas costas, o chuveirinho de mão ou a ducha superior para usar uma dessas funções de cada vez, a pressão mínima é de 10 metros de coluna d'água. Já nos modelos que você pode usar todas essas funções ao mesmo tempo, a pressão mínima para um banho confortável seria de 15 metros de coluna d'água. O que é MCA? MCA é a abreviação de métodos de coluna d'água. É uma unidade de pressão. E a gente gosta de usar ela aqui na Bela porque ela é mais fácil de visualizar. Trata-se da distância vertical, ou seja, de cima para baixo, lá do nível da caixa d'água até a saída de água da sua parede. Quanto maior for essa distância, maior o peso que a água exerce sobre si mesma e, consequentemente, maior a pressão. É o que chamamos de pressão estática. Então, como exemplo, se do seu apartamento até a caixa d'água do prédio a distância for de 10 metros, você tem perto de 10 MCA de pressão. O que fazer para ter mais pressão? Se você não tem a pressão mínima recomendada, você pode instalar um pressurizador na sua rede. Hoje, no site da Bela Metais, nós temos dois modelos da Lorenzetti. O PL12, que entrega até 12 metros de coluna d'água, e o PL20, que entrega até 20 metros de coluna d'água. O recomendado seria conversar com um especialista nessa instalação para ver qual o modelo que melhor se adequa. Isso porque é importante ver qual o local da instalação, qual o tipo de aquecedor que você tem e até qual é a temperatura da água quando ela passa pelo aquecedor. Esses dois modelos da Lorenzetti que eu acabei de citar, eles são projetados para temperaturas de até 60 graus Celsius. Preciso de um pressurizador para água quente e um para água fria? Há situações e situações. Se você tem um aquecedor solar, a resposta é sim. O ideal seria instalar um pressurizador na saída do boiler e outro na saída da caixa d'água. Agora, se você tem um aquecedor a gás, normalmente isso não é necessário. Você pode instalar um único aquecedor na saída da caixa d'água, isso antes da água separar entre aquela que vai passar pelo aquecedor a gás e aquela que não vai passar pelo aquecedor a gás. Quero colocar a hidromassagem vertical, mas não encontro informações sobre possíveis reparos. É fácil encontrar peças de substituição? Ou existe algum outro tipo de assistência técnica? Bem, as duchas verticais da marca Bela Metais possuem 3 anos de garantia e assistência técnica própria. Comprando a ducha conosco, teríamos todas as peças para reparo ou troca, se necessário. Espero ter esclarecido todas as dúvidas, mas caso tenha outras, poste aqui nos comentários, comente também o que achou do vídeo, que responderemos assim que possível.